Bem-vindo ao CeiaCast, o podcast que vai mudar a sua vida através de testemunho. Uhul! E aí, meu jovem? Como é que tá bem, aí a vida? Graças a Deus. Quanto tempo? Não é isso? Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa nova roupagem que a gente está trazendo aqui. Esse podcast, esses episódios. Eu queria que vocês continuassem comentando, curtindo e compartilhando. A gente lê todos os comentários. Eu vou falar isso sempre porque é muito importante, todos os comentários de vocês. E vou repetir mais uma vez. Comentário negativo eu apago. Eu não tô nem aí. Não vou aceitar hate. E é isso aí. Dante, o que mudou aí, cara, do último episódio pra cá? O que tu quer falar? Rapaz, olha, o que mudou é que hoje eu tô falando mais, né? Gente, já levei tanto esculacho. E olha que eu falo muito, né? Mas pra mim tudo é novo, né? E a minha perspectiva, assim, das coisas, eu aprendi muito com tudo que tá acontecendo, né? E eu vejo Deus trabalhando em tudo, sabe? É muito legal ouvir as pessoas comentando, chegando, poxa, que legal, que testemunho maravilhoso, muito bom, eu não sabia disso. E esse feedback é muito legal, sabe? E assim, se você quiser ter essa oportunidade de estar aqui com a gente, se você ainda não foi procurado pela nossa produção, a gente tem uma equipe de produção gigantesca. A nossa equipe de produção vai entrar em contato com você. Se não entrou, você pode entrar em contato com a nossa equipe de produção através do @ da igreja, manda uma mensagem, então pode ser no comentário aqui mesmo desse vídeo. Eu quero ser convidado, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo. Estamos de portas abertas. Esse aqui é um canal de comunicação que a gente vai utilizar para os irmãos da igreja, para todo mundo que quiser falar um pouco. A gente está aqui para se ouvir, para trocar uma experiência, trocar uma ideia. Então, você é o nosso convidado. Continue também comentando a questão de temas. Se você quer... eu não quero ir, mas eu quero que aquela pessoa esteja aí. Então a gente vai estar analisando o perfil daquela pessoa, o que a gente pode extrair daquela pessoa, se ela realmente também quer, porque não adianta você querer, ela não quiser. Aí é complicado, né? A gente não pode amarrar. E uma outra coisa também, o nosso programa depende muito do apoio de vocês. Isso aí. E o programa está de portas abertas para receber esse apoio. A gente tá tendo uma mudança no ambiente, na estrutura, e a gente precisa da ajuda de vocês. Qualquer ajuda é bem-vinda, sabe? A gente já tem uma lista de produtos que a gente precisa, e se você quiser nos ajudar, mande mensagem no Instagram da igreja, que a gente vai estar olhando, e a gente pode estar disponibilizando essa lista de produtos, e você vê como você pode nos ajudar. Ou, de repente, você pode até ter esse produto na sua casa, que você queira doar. Uma mesa, talvez. Isso. 4 cadeiras. Uma televisão. Já imaginou aqui, olha, a televisão bem aqui. Aí o cara que tem um comércio, que tem uma empresa, alguma coisa. Que maravilha. Já pensou a marca dele aparecendo aqui? Maravilhoso. Com essa audiência maravilhosa que temos. É verdade. Ei! Não. Cuidado. Bom, se você quiser, estamos aqui disponíveis para a gente fazer essa troca, disponibilizar a imagem da sua empresa, falar um pouco dela, do que você faz. Isso. Quem sabe alcançar novos clientes. E é isso. É isso aí. Dante, quem é que está aqui com a gente hoje? Olha, gente, existe vários ministérios na igreja. Sim. E todos os ministérios na igreja são essenciais, né? E esse não é diferente, gente. Esse, para mim, é um ministério essencial, né? Isso define muito, viu? Dentro da igreja. Depois que o Raoni fala... A igreja dá uma esvaziada? Dá. Rapaz, tem uma galera crente aí, sabe, que eles vêm pro culto, mas quando eles saem, esvazia a igreja. Olha assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que está acontecendo com esses irmãos? Não é isso? É porque esses irmãos têm pessoas dedicadas, esses irmãos têm pessoas que amam eles, né? E eles não querem perder um momento com aquela pessoa, né? E hoje nós estamos com a representante dessa equipe, né? Eita. Que é a Gisele!
E aí, Gisele, tudo bem? Tudo bem, gente. Olha, eu tô muito, muito demais feliz de estar aqui com vocês. Ei, legal. Já sou fã do programa. Sou fã e tô gostando muito. Os testemunhos, já, na verdade, já teve 2, né? Não, quando esse vídeo sair, já vai ter uns 7 ou 8. Mas eu só assisti 2. Tudo bem. E já tô fã já do programa de vocês. Muito lindo esse trabalho. E estamos aqui para contribuir, com certeza. Gisele, quem não te conhece, quem é a Gisele? Fala pra gente aí, primeiramente, quem é a Gisele como pessoa? Sim. Tenta aí falar, fica à vontade. Bom, na vida, fora a vida cristã aqui da igreja, né? Lá fora, eu sou a Gisele, algumas pessoas já me conhecem. Eu sou casada com o Júnior, já vai fazer 20 anos. Tenho um casal de filhos, maravilhosos meus filhos. O Gabriel tem 18 anos e a Sofia tem 11. Sou formada em contabilidade, mas eu não trabalho na área. Minha área foi para o ramo do RH. E atualmente eu sou supervisora de RH, né? Trabalho muito com pessoas. Eu acho que é por isso que facilita muito o meu trabalho aqui na igreja. E é isso, gente. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, para a igreja me conhecer um pouquinho, né? Saber um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar aqui na ceia também. Como eu vim parar no Ministério Infantil. Gisele, você falou que você é formada em contabilidade, mas não trabalha na área, não exerce a profissão. Uhum. Como é que você chegou no RH? Olha, na verdade eu iniciei quando eu fui trabalhar, estava tendo uma vaga para recepcionista. E aí a empresa me chamou para fazer uma entrevista, né? E aí eu cheguei lá, fiz a entrevista e tudo, e você vai começar tal dia, e iniciei a minha atividade lá na empresa. E aí o dono, como ele é muito participativo, que inclusive eu fui e voltei para a empresa, né? Trabalhei 11 anos a primeira vez, aí fui dar um passeio fora, né? Em outras empresas, tentar outros empregadores, depois eu voltei novamente. E aí eu fui para ser recepcionista, só que ele começou a enxergar em mim um talento além, que ele achava que eu estava perdida meio que naquela atividade ali. Uhum. Ele achava que ele poderia explorar um pouco mais de mim. E aí foi quando ele me chamou e perguntou: Gisele, queres fazer parte do financeiro? A gente está precisando de uma pessoa no financeiro. Ai, financeiro, não tem nada a ver comigo, não gosto de... né? Fiquei imaginando, adoro cálculos, tanto é que por isso que eu fiz contabilidade, mas a parte financeira é um pouquinho da contabilidade, mas eu não me vi assim, algo assim mais, né? Sim. Sei lá, tem que ter muita atenção. Eu fiquei nervosa, porque foi meu primeiro emprego, né? E ele falou: não, porque eu tô te vendo um talento perdido aqui, só para atender telefone, anotar recado e tudo. Não, eu vou te passar pro financeiro. E eu comecei a trabalhar no financeiro e a contadora começou a me aproveitar para fazer a parte do RH, que era a contabilidade, funcionava em Belém. Então ela começou: eu vou te explorar um pouquinho, quando tiver uma contratação eu vou te chamar para ti. E começou a me delegar algumas atividades. E aí eu falei, meu Deus, esse trabalho aqui é muito bacana e tal. E eu comecei a gostar do DP, porque a minha área é mais voltada para o DP, né? A gente sabe que o RH ele tem duas áreas. E a minha começou a se voltar para o DP. E aí eu falei, meu Deus, é tudo que eu gosto e tal. E eu comecei a gostar daquilo. Então ele falou, então eu já vou te promover. Eu já vou te promover e aí já vou trazer o RH de Belém. E vou te colocar para te ser analista de RH daqui da empresa. Então, ele tirou o RH da terceira, que era o escritório de contabilidade, né? E me colocou à frente do trabalho. E pronto, fui desenvolvendo, fui estudando, porque tinha que estudar muito hoje. O tempo todo a gente tem que estar estudando, né? E aí, eu comecei a trabalhar no RH. Pronto. E aí fluiu, aí eu fui crescendo, graças a Deus, dei uma voltinha aí em umas empresas e até hoje eu trabalho, graças a Deus, faço um excelente trabalho, que as pessoas me elogiam bastante, falam,
quando tem um conflito assim, eles falam, não, tem que chamar a Gisele, porque ela é tranquila para desenvolver isso aqui. Eu falo, mas é a apaziguadora. Não, mas isso é verdade. Não, não é a apaziguadora que eu ia falar. Eu trabalhei com ela. É? É. Ela te demitiu. Não, ela... Não, eu ia tratar com ela as coisas, né? Eu ia sentar. E eu gostava quando ela me recebia, né? Que eu sentia um amor muito grande, assim. Quando ela me recebia, era um carinho, uma preocupação. Era diferenciada, né? Mas era da característica, do caráter da Gisele, sabe? Assim, você cuida de ter um cuidado. Eu achava aquilo maravilhoso, né? E até hoje eu faço, viu? E a gente se conhece de tempo aqui da vila, né, Gisele? Sim, de muito tempo. De muito tempo. Gisele, você falou que a gente, assim, quem não sabe, a gente faz uma pequena entrevista antes, tá? Aqui é a TV, é tudo combinado. Mas algumas coisas são espontâneas, tá? Não se preocupem, não. Mas a gente combina, claro, é óbvio. Não existe isso de chegar aqui, tudo... Porque a gente precisa saber quem a gente vai entrevistar. Exatamente, primeiro, né? Porque a gente vai preparar... Primeiro. A gente vai preparar um roteiro em cima do perfil da pessoa que a gente está convidando. E a Gisele, ela respondeu um questionário. E lá a gente perguntou assim para ela. Como você se descreve? Eu acho que foi essa a pergunta. Mas aí a resposta dela. Eu me descrevo organizada, fiel no servir e comprometida no viver. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta em cima dessa resposta. Como essas características se refletem no seu dia a dia? Olha, é como eu já havia comentado, né? Na verdade, eu sempre comento, até no meu trabalho mesmo, que às vezes eu sou até muito julgada porque eu sou organizada demais. E até dentro de casa mesmo, meus filhos falam, mamãe, mas a senhora é demais, tudo tem que, almofada tem que estar no lugar, porque não sei o que, isso tem que estar no lugar, o sapato não é aqui, e começam a reclamar. E realmente a organização, ela é uma característica principal minha, que às vezes eu chego a ser chata, sabe? Um pouquinho chata em relação a isso, mas é porque eu gosto de fazer tudo, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de pensar muito antes de eu fazer. Você não é perfeccionista não, né? Não, mas eu quase me aproximo disso. Mas assim, eu sou uma pessoa extremamente organizada, então eu gosto de fazer tudo com perfeição, né? Eu gosto de fazer tudo certinho, tudo para mim tem horário, eu venho me policiando muito por questão de atrasos, né? Em chegar no culto, nos eventos, então é algo assim que eu tenho trabalhado muito em mim e graças a Deus eu tenho conseguido, né? E essas características, elas fazem parte de mim, porque na verdade eu tive uma criação, né? Dentro de casa, meu pai, ele foi policial e a regra em casa era bem... Ele era, assim, muito exigente com a gente. Ele não era um pai ruim. Ele era exigente, é bem diferente. Então, com ele tinha horário para tudo. Tinha horário para... Naquela época não tinha celular, graças a Deus, né? Não tinha celular para atrapalhar a nossa vida. Então, fluía muito melhor, né? E ele sempre criou a gente assim, ter horário para tudo, ser organizado. Com ele não tinha esse negócio de sapato estar no lugar errado, não. O sapato tinha o seu lugar. Tá explicado, então. Na hora de tomar o banho tinha que estender a toalha. São os pequenos, então a gente dentro de casa já fui, né? É engraçado que venha do teu pai, né? Porque a maioria das vezes vem da mãe isso. Não, mas a minha mãe, ela é extremamente organizada. Eita. Só quando você entra na casa dela, na época, né, tinha aquele chão vermelho, né? O chão de cera. Isso, que ficava brilhando. Isso. Cimento queimado. Ficava com pedra. Isso, e ela tinha o prazer de ficar limpando aquele chão e ver aquele chão brilhando. Então, eu acho assim que o fato de eu ter chegado nessas características foi porque eu tive um aprendizado dentro de casa. Então, meus pais me ensinaram a ser organizada nisso, ser responsável. Meu pai já responsabilizava a gente em tudo. Olha, a responsabilidade é tua. Olha, fez besteira na escola, vai responder. Culpado. E ele era o juiz mesmo. Então, assim, eu já tive a minha criação, já foi assim, né? E
de fato isso assim agregou muito para mim, tem me ajudado bastante e eu considero que foi uma criação muito boa para mim, né? Foi algo que eu aprendi dentro de casa e que eu carrego até hoje. No meu trabalho, todo mundo fala, a menina da limpeza, né? Ela fala, eu vou em todas as salas limpar, mas a única mesa que eu vejo organizada é da Gisele. Aí todo mundo começa. Porque a Gisele... Não, gente, é porque eu fui criada assim, né? Então, essas características, elas já fazem parte de mim desde a minha criação mesmo. E aí eu tento sempre manter. Já é normal, né? É normal, graças a Deus. Gisele, você é mãe de 2 guri, né? Casada, exatamente. E trabalha. Né? Você tem dupla jornada. Pra mulher... Tripla, né? É verdade. É verdade. Esse pequeno detalhe. Estou te atribuindo mais. Então, como você consegue lidar com isso? Como você consegue... nos ensine, como é que você consegue... Qual a receita? Lidar com isso. Ser mãe, esposa, né? E trabalhar no RH, direcionar o RH, né? Lidar com pessoas e ainda vir cuidar da gurizada aqui na igreja. Como é que você lidar com isso? Olha, te confesso que tem sido difícil. É difícil, porque a gente sabe que nada é fácil na vida da gente, né? E eu me vejo assim o tempo todo em desafios, né? Mas eu sei que a obra é importante, a família é importante, o trabalho é importante, mas eu acho que o que tem me ajudado bastante é a minha vida com Deus, sabe? Porque quando a gente está com Deus, tudo flui. Deus, ele acaba te ajudando, né? Assim, a pensar, acaba te ajudando a controlar certas situações, né? E às vezes até os meninos falam lá em casa, mamãe, quando tem um evento que a senhora está envolvida na igreja, a casa fica uma bagunça. Aí depois a senhora tira outra semana para arrumar a casa e fica aí. Mas é algo assim que quando eu me dedico, né? Eu me dedico de corpo e alma, vamos dizer assim, né? Então eu falo sempre que estar com Jesus ajuda muito. Ele te ajuda até quando você tem um conflito ali dentro de casa, né? Que eu já me vi em algumas situações, né? De rebeldia que acontece, né? E aí eu me vi numa situação que meu filho fez uma rebeldia e foi algo assim que eu não esperava, porque ele é um excelente filho, né? E ele nunca respondeu nada. E quando ele respondeu a primeira vez, eu fiquei... Meu pensamento, na primeira hora, foi logo elevar meu pensamento a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Porque se me der força... Me dá sabedoria, porque isso não pode ficar assim. Isso tem que ser corrigido. Mas eu também não posso falar, né? Sim. De momento. Então, eu sempre costumo dizer que estar com Jesus te ajuda bastante, porque não é fácil. Você tomar conta da família. Eu trabalho, praticamente o meu dia todo é no trabalho, porque eu entro às 8 e saio às 18h30. Então, de segunda a sexta, já toma todo um tempo aí. Eu tenho só 1 hora de almoço que eu corro em casa, almoço com eles, vou buscar na escola, almoço com eles e tudo, já deixo o lanche tudo pronto. E aí, corro pro trabalho de volta. Aí de lá eu fico monitorando, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando o Júnior tá trabalhando, é ele que fica no controle quando ele tá em casa. Mas quando ele não tá, eu que fico de longe monitorando, né? E é difícil. Vou ser sincera para vocês, é difícil, mas eu tenho um Deus maravilhoso. Lá no meu trabalho eu sou conhecida já até. Colocaram apelidos de quer dizer, ele só vem falando, Deus me ama demais. E eu tenho falado isso sempre no meu trabalho. Eu falo sempre, gente, Deus tem me amado demais. Porque eu até, às vezes, muitas das vezes eu tenho me tornado rebelde, né? Mas ele tem cuidado de mim. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ele toma conta de tudo, né? Ele te dá tempo para isso, te dá tempo para aquilo, te dá sabedoria, né? E o segredo para conciliar essas 3 áreas aí é estar com Deus sempre. Para você não descer do salto. E Gisele, você falou que tem 2 filhos, um de 18 e outro de 11. Isso.
como é que foi viver esses dois momentos? Tipo assim, eu sei que não é fácil. Tá acordando cedo, né? Tá acordando cedo. Sentindo na pele. Quem diria eu acordar 8 da manhã? Meu Deus do céu. Enfim, aí eu queria entender, assim, que você explicasse como foi a experiência de ter uma criança já entrando na pré-adolescência e depois chegar outro bebê. Como foi essa transição esse aí, momento né? aí? Meu Deus, bem difícil. Porque na minha cabeça, o que eu já falei com a Taíla? O Arthur vai fazer 2 meses agora. Olha, quando fizer 1 ano, a gente já engata outro logo pra ir na mesma levada, né? Porque pra não ficar... não perder o ritmo. Como é Sério? perder o ritmo? Sério? Tu pensa assim? Foi, claro. Tá certo. Claro. Tá certo. Aí eu pergunto, como é perder o ritmo e recuperar de novo? Olha, Ronaldo, eu não tive esse pensamento, não. Eu falei pro meu esposo, olha, depois do Gabriel eu quero passar assim uns 10 anos pra ter o próximo. Ele, não, ele queria ter mais, né? E eu falava assim, não, quando o Gabriel nasceu, aí eu falei, não, depois do Gabriel, bora esperar 10 anos. Não, ele olhava pra mim, 10 anos é muito tempo. Não tem que ser, não, pelo amor de Deus, porque eu tinha esse pensamento. Consegui concretizar mais ou menos, porque a diferença deles é de 7 anos, né? Mas hoje eu vejo que isso tem me ajudado. Por quê? Ele acaba cuidando dela, né? Ele acaba ensinando, eu estava até comentando com o Dante que foram criações diferentes, completamente diferentes, né? O Gabriel, na época que ele nasceu, não tinha um celular, né? E eu era muito dura com ele em relação a estudo, ser organizado. Tanto é que os dois têm perfis completamente diferentes. O Gabriel é o ápice da organização e a Sofia é extremamente desorganizada. A gente tem que estar o tempo todo ensinando para ela. O oposto, yin yang. Exatamente. E assim, ele é extremamente organizado. Então, ele tenta ensinar para ela o que eu ensinei para ele, ele tenta ensinar para ela. Eu estava comentando com o Dante, eu até falei para ele que eu ganhei da minha irmã um aparelhinho, né? Que ela falou assim, olha, mano, eu vou te dar de presente um aparelhinho para te prender o celular da Sofia, para te começar a controlar o tempo dela estar no celular e tudo mais. Aí eu falei, tá bom, como é que é esse aparelho? Ela me mostrou, a gente coloca o aparelho e trava ele. Se você colocar que ele vai ficar travado por 1 hora, tu não vai conseguir abrir o aparelho por 1 hora, ele vai ficar lá. E a única opção que o aparelho te dá é só para atender o telefone. Então não tem como estar na internet, não tem como estar em nenhum aplicativo, só atender o telefone. E aí eu fiquei, tá bom. Ela me deu de presente e tudo, eu vou aplicar lá em casa. Aí é ele que usa o aparelho. Ele que vai lá e ele disse assim, agora tá na hora de estudar. Vai estudar que eu vou trancar teu celular. Ele tranca lá, bota a hora lá e ela fala, mãe, porque o Gabriel, ela me liga, mãe, o Gabriel trancou meu celular. Eu, ai meu Deus, aí tentando, né, apaziguar tudo mais. A diferença de idade ajuda nessa parte, né, que ele acaba ensinando para ela aquilo que eu já soltei isso, que ele aprendeu, mas eu sou mais liberal assim com ela. Né? E ele diz assim, Gabriel mãe... sofreu, tadinho. Ele fala assim, mãe, por que a senhora foi dura comigo? Senhora, eu tinha hora para tudo e a Sofia aí fica horas, faz o que ela quer. Né? Eu falo, não, meu filho, não tem que ser assim. E ele quer aplicar nela, né? Tentar colocar nela da mesma forma que eu fiz com ele. Mas eu falo, não, mas são criações... E por isso que eles foram, né, tiveram uma criação diferente justamente por conta disso, porque... Eu achava que eu tinha sido dura demais e eu colocava ele... Ele tinha horário para tudo. A semana dele toda era preenchida com programação. Na segunda ele estava no reforço, na terça ele estava no inglês, na quarta ele estava no Kumon e assim ia. A semana dele era toda preenchida. E aí o dela não, ele fala, a senhora não coloca a Sofia no inglês? E não faz isso, não faz aquilo, e ela fica aí, só estuda quando eu mando, que não sei o que eu falo, meu Deus. Essa diferença de idade me ajudou um pouquinho, porque ele me ajuda com ela, né? Que ele é super tranquilo,
ele puxou um pouquinho para mim e ela puxou um pouquinho para o pai. O pai já é mais soltinho, assim, já é mais desorganizado. E aí tem um equilíbrio aí, então ele acaba que ele me ajuda bastante. E eu tenho conseguido. Olha, Ronaldo, é uma experiência boa, viu? Essa situação aí que ela falou, eu me vi nessa situação. Eu tenho um irmão que ele tem 17 anos, né? E, assim, ele mora com meus pais e tal, ele não mora aqui, mora em Belém. E aí, de vez em quando, minha mãe me liga, olha, conversa com o teu irmão, porque ele tirou nota baixa. Porque, tipo assim, a nota dele é 9 e 10, sempre foi. E chegou um mês passado, sei lá quando foi que chegou as notas dele, e ela me mandou, olha aí que ele chegou com 4, 5, 6, e ela mandou pra mim o boletim, liga pra ele. Mas não liga agora, porque ele vai saber que eu te falei. Olha, eu digo, tá, relaxa. Aí eu dei um tempo, aí ela mandou, pode ligar. Aí eu digo, assim que eu falo com ele, né? Fala, moleque, e aí, beleza? Aí, beleza. Que parada dessa aí das tuas notas, cara? Que minha mãe mandou aqui agora, aqui que tá com nota vermelha, tudo. Derrubou a mãe na hora. Não, mas tu já sabe, eu digo, olha, eu vou te falar logo. Pra eu tá me metendo é porque o negócio tá feio aí. E aí? Tu quer que eu vá aí? Aí ele, não. Aí ele se explicou. Ele falou que lá eles fazem um simulado. Eu não sei como é que é na escola dele lá, que eles fazem tipo 3 provas e somam as 3 provas. E não somaram um dia de prova dele. E tipo, numas 5 ou 6 5 matérias que foi do mesmo dia, não apareceu. Então não computou e parece que faltou. Ele disse que já aconteceu com outras pessoas lá. Se justificou. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, cara. Se eu for aí, daí eu vou voltar com alguma coisa tua que tu gosta. No mínimo esse computador. Eu falei, eu acho bacana esse teu computador. Eu não ganhei um computador desse. Eu acho top esse computador. Eu vou trazer com cadeira, com monitor, com tudo. Lá na igreja. Precisando. Falei assim pra ele, lá na igreja vai ficar top esse computador. Aí ele, não sei o que. Eu digo, olha, tá avisado. Tu quer quanto tempo pra te me dar uma resposta dessas notas? Não, no dia tal, tá... Beleza. Quando eu voltar pra falar contigo, tu já sabe, né? Não, já sei, então pronto. É rápido. Tu ia trazer mesmo? O quê? Tu acha que eu ia daqui pra Belém em vão? Tá certo, Ronaldo. Assinado embaixo. É poucas palavras. Eu vim de uma cultura que os mais velhos cuidam dos mais novos, né? E minha família, nós somos 7 irmãos. Quem nasceu primeiro foram as mulheres, né? Dimaelma e a Delfina. Delfina é a mais velha, a Dimaelma depois. E a vantagem de ter irmã mais velha é que elas cuidaram da gente, né? Eu era o caçulo último, então eu fui praticamente criado pela Elma e pela Delfina. E a Delfina cuidava de mim e revezava com a Elma, né? E isso era legal. Sim. Então eu lembro delas me levando para passear, levando para sair, e aquilo marca a gente, né? Marca. Acaba criando uma conexão. Eu tenho uma conexão muito grande com a Elma. Né? Por causa disso, que ela me leva, eu lembro de um presente que ela me deu, ela me levou para passear e comprou uma lagartinha de plástico, né? De borracha. Não era plástico, mas aqueles plásticos. Eu sou do tempo antigo, entendeu? De borracha era caro. Mas aquilo me marcou, porque eu olhei assim, nossa, minha irmã me ama, né? E isso acabou criando um vínculo. É muito legal ter esses cuidados. Eu sei que isso vai marcar muito na vida deles, né? Eles vão ter muita história para contar. Verdade. Gisele, uma pergunta que eu quero fazer para você, né? Você se converteu como? Né? Você tem uma jornada aí de 20 anos, né? Você respondeu lá o questionário, né? Você tem 20 anos aí. E eu quero saber, primeiro, como foi... 20 anos de evangelho. Como foi a sua conversão? E dentro dessa conversão, a história que mais te marcou? Vasculha assim na mente, assim, meu Deus, olha, foi o ano tal, assim, a situação foi essa. Na verdade, o ano foi o início mesmo, né? Eu lembro que quando eu tava, acho que era no 9º ano, que hoje é a 8ª série, né? Eu estudei com uma amiga minha, o nome dela é Ailda, inclusive hoje ela é falecida, né? E eu lembro que a minha família toda era católica.
E quando chegou um dia na escola, ela falou assim para mim, a gente está com uma programação lá na igreja que a gente precisa levar visitante, e eu vou te convidar para ser visitante e tal, tu pode ir lá? Falei, tá, eu posso, porque tu sabe que criança responde logo no ato, né? Posso, mas tem que perguntar para os pais, né? E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, olha, vai ter uma programação assim, a senhora deixa eu ir? Ela, vai pedir pro teu pai. Aí eu, meu Deus, aí eu ia lá, pai, não, e ele sempre, né, não pode, não, só vai se for fulana, se a tua mãe for te acompanhar, enfim. Ele colocava um monte de empecilho para eu não ir, mas aí eu ficava insistindo, até que ele deixou. E no dia que eu fui pro culto, foi até na Assembleia de Deus, esse culto. E aí eu fui para lá e quando eu entrei na igreja, a igreja muito bonita, linda, linda, linda a igreja. E eu fiquei olhando, meu Deus, quantos jovens e crianças. Era um ministério imenso na igreja. E aí ela falou, olha, a minha visitante foi essa, me apresentou e tudo mais, né? E aí eu disse, meu Deus, e assim, eles trabalhavam com as crianças e com os adolescentes de uma forma muito bacana, que foi aquilo que me atraiu, né? Porque eu imaginava que a gente fica com aquele pensamento, né? Que a igreja vai para lá, vai pregar, fala, mas não, eles tinham uma estratégia para trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Era tudo de forma assim, de brincadeira, né, de forma que chame realmente a atenção do adolescente, da criança, e aquilo foi aquilo que me atraiu, na verdade. Foi aquela forma de trabalhar, né, de pegar a palavra para a gente, mas de uma forma divertida. E aí eu comecei a gostar, e aí todo domingo eu queria estar lá, na escola dominical, e aí eu falava, pai, deixa eu ir, ele, aí todo domingo eu tinha que, né, implorar, vai, aí acaba que eu ia, né, e depois ela falou assim, olha, vai ter o congresso de adolescentes, né, tu queres participar? Eu falei, eu quero, e tudo, aí tinha que comprar roupa, porque tinha que estar todo mundo igual, era aquela coisa, né, chique demais. Eu lembro. E aí eu lembro que eu falei, tem que comprar roupa. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, eu vou participar do congresso. Que congresso? O que é isso? E começava, né? E aí eu falava, tem que comprar uma roupa assim, a cor da saia é tal, tem que usar o saião. Ele, saião? Como assim? Né? Porque tinha que usar aquele saião até lá. E aí ele falou, tá bom. Aí fez um esforço para eu estar lá. E no dia que teve o congresso, aí tinha que levar a família e tudo mais, e ele foi. E naquele dia ele ficou assim, eu acho que ele teve o mesmo pensamento que eu tive, né? Ficou maravilhado de ver uma coisa tão organizada, algo tão bonito, aqueles jovens cantando, né? Porque a gente teve um momento que tinha todo aquele coral cantando, né? Aqueles hinos lindos. E aí, pronto, foi aí que eu já me firmei ali no Evangelho. E aí a minha família foi vindo aos poucos. Tinha programação na igreja, eles iam, não tinha. E eu lembro que ela falou assim, a gente vai fazer um estudo lá em casa, a gente gostaria que você fosse e tudo mais. Aí eu, fui na casa dela, organizamos toda a nossa equipezinha, né, o nosso grupinho, vamos dizer assim. E aí a gente chegou na casa dela e o pai dela falou assim, olhou para mim, moça, vem cá, entra aqui. Aí eu entrei numa sala deles de estudo que tinha na casa. Gente, eu fiquei maravilhada de ver que ele tinha uma parede imensa, cheio de bíblias, e eram todo tipo de bíblia que tinha lá, da pequena, da grande, letra pequena, letra grande, da cor rosa, lilás, preta, todas as cores, e eu fiquei, meu Deus, né, aquilo foi me encantando. Ele falou, agora escolhe uma aí pra ti. E aí eu fui escolher a mais bonitinha, né, bem pequenininha, que tem aquele feixezinho, né. E aí eu escolhi essa, e aí ele falou, é sua a Bíblia, me deu uma Bíblia de presente. E aí e quando eu voltei para casa, tudinho, o papai, o que é isso? Eu falei, não, eu ganhei do pai da Hilda e tudo. Ele falou assim, me mostra aí, que o papai sempre foi assim, né? Aí queria saber de tudo, não podia entrar com nada dentro de casa, que tudo ele queria saber E aí eu mostrei para ele, aí eu falei, pai, olha, ele me deu essa Bíblia aqui e tal e tudo. Aí foi aí que ele já começou, o coração dele já foi começando a ficar mole, né?
E até hoje, assim, eu consegui ter o primeiro contato com a igreja através de uma cena dessa. Então, isso ficou marcado para mim. Eu não consegui, desde lá, não consegui mais, assim, sair da igreja, graças a Deus. Né? E tinha retiro, tinha programação de jovens, de crianças e tudo, eu queria estar lá. Né? E ele falava, a Gisele agora vai morar na igreja, porque tudo ela quer estar participando, tudo ela quer estar envolvida. Não é assim. Eu falava, não, pai, mas eu ficava, né? Sempre o primeiro amor, né? E eu me firmei assim. E até hoje, graças a Deus, eu nunca assim me desviei. Fiquei assim um tempo sem ir para a igreja. Sem congregar, né? Isso, mas não que eu tenha me desviado, né? E hoje eu tenho certeza que os meus pais, eles agradecem demais, porque hoje todos, graças a Deus, estão no Evangelho, né? Amém. E para honra e glória do Senhor, todo mundo serve, né? Só o meu irmão que ainda está um pouco, né? Ainda está resistente, mas eu creio que o Senhor ele vai fazer a obra, né? E foi isso, foi dessa forma, gente, que eu consegui me firmar no Evangelho e não quero sair mais, não. Amém. E Gisele, tu falou que é líder do Ministério Infantil, né? Isso. Hoje. Assim, quando você chegou aqui na CEI, o Ministério Infantil já existia, já, né? Já funcionava. Como é que foi... Como é que você recebeu esse título de líder? Olha, na verdade foi assim. Eu fui líder do Ministério Infantil em uma outra igreja antes de vir para cá para a Ceia. Eu fui líder desse ministério lá. E foi algo assim que eu não me via como uma líder de criança, né? Apesar de que eu sempre gostei de criança, sempre tive um chama por criança, as crianças sempre gostavam de mim, né? E eu sempre tive esse chama com elas. E nessa igreja, ela funcionava ali na comunidade do Bom Futuro. Vocês sabem que é uma comunidade bem humilde, pessoas muito humildes mesmo. E eu lembro que quando eu fui convidada para visitar essa igreja, o pastor falou, olha, a minha cunhada que me levou, né? Pediu para eu fazer uma visita lá e tudo, eu fui. Então a igreja estava começando, né? E o pastor falou, olha, as crianças, eu ficava assim, ele dividia a gente nas tarefas ali na igreja, olha, você vai receber, você vai fazer a parte da limpeza, ele sempre dividia as tarefas pra gente. E eu ficava sempre na parte de visita, de receber os visitantes, de direcionar e tudo. E eu lembro que nesse dia eu cheguei na igreja, né, para receber, e as pessoas sentavam, os filhos sentavam ao lado e as crianças não deixavam os pais assistir o culto. Era a criança chorando, a criança, aquela barulheira no culto. E aí eu falei assim, mãe, eu olhei para a mamãe e falei assim, mãe, eu vou pegar essas crianças tudinho, vou jogar ali numa sala e vou começar a contar uma história para elas. O Dante tentou fazer isso, não é, Dante? Horrível. Teve uma experiência muito boa, né? E eu falei, eu vou pegar essas crianças todinhas e vou levar para uma sala. E eu fui catando, fui lá no culto, catei todo mundo, bora pra cá, levei para uma sala que tinha. E lá eu comecei a contar a história para eles, falar de Jesus e tal, e os pais lá assistindo o culto, né? E aí, quando terminou todo, tal, aí cada um foi com seus pais e tudo, e o pastor olhou para mim e falou assim, tu vai ser líder das crianças agora, porque o culto foi excelente. Foi uma paz. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tu vai tomar conta agora das crianças. Eu, meu Deus. E assim, e foi muito interessante que ele me deu esse título, né? Eu não imaginava a importância que isso tinha, mas ele me deu esse título e assim, ele, como é que eu posso explicar? Ele me deu esse título e quando as pessoas já chegavam no culto, as crianças nem iam mais pro culto. Elas já iam para a sala, me esperar lá na sala. E aí, às vezes, eu chegava, o
às vezes eu me atrasava por conta do trabalho, né? Uhum. E aí, quando eu chegava lá no culto, cadê as crianças? Não, já tá todo mundo lá na sala te esperando. Eu, como assim? Então, o título ficou firmado em mim nesse tempo aí. E eu comecei a cuidar. Então, comecei a montar estratégia e tudo. Então, quando eu vim para cá, para ceia, na verdade, eu voltei para ceia, né? Que eu era da ceia desde quando o Gabriel era bebê. Gabriel foi apresentado aqui na igreja, quando funcionava ali na frente do Pitágoras. E eu saí da ceia justamente por conta de ir para essa igreja, por conta que a minha mãe congregava lá e tudo mais, e eu fui acompanhar ela. Só que, gente, eu sofria demais, porque eram crianças assim muito humildes. E assim, o que mais me marcou, na verdade, na convivência ali naquele lugar, é que elas eram muito carentes, sabe? Carentes de amor, de atenção. Às vezes eu chegava na igreja, eles saíam me abraçando, sabe? E aquilo foi mexendo logo no meu coração, porque eu sou coração mole, né? Foi logo mexendo no meu coração. E aí eu comecei a ver a necessidade de realmente aquelas crianças terem um cuidado que elas não tinham, né? E eu comecei a ver uma forma de trabalhar em cima delas se sentirem amadas e tudo mais. Então, quando eu fui convidada para para fazer uma visita na célula, que é a célula do irmão Galafre, eu fui convidada para fazer uma participação lá e eu levei uma dinâmica, né, para a célula e tudo, e fiz a dinâmica, e a Marília logo botou o olho em mim, né? Esperta. A Marília botou o olho em mim e ela viu assim, eu acho que ela enxergou em mim um talento para trabalhar com crianças, e aí ela foi com a Camila, tudo começou assim, né? Ela foi com a Camila e falou, olha, Camila, a Gisele, ela tem um jeito que ela dá para trabalhar com a gente no ministério. Tem chamado. Tem chamado. E a Camila falou, é mesmo, amiga? Não. Aí começaram a conversar entre elas. E foi um dia que a Camila me chamou e aí me convidou para fazer parte do ministério. E eu aceitei, eu até contei para o Dante que o meu esposo até perguntou para mim, Gisele, o que era que a Camila estava te chamando? Eu falei, não, ela me fez um convite para eu fazer parte do Ministério Infantil, para trabalhar com eles no Ministério Infantil. Ele colocou a mão na testa assim e falou, meu Deus do céu, eu já estou vendo todo o teu salário e parar para essas crianças, para te comprar tudo. E aí eu comecei a rir dele naquele momento, né? Porque eu realmente sou muito assim. Eu gosto de agradar a criança naquilo que faz bem para ela, né? De fazer o melhor para ela. Então, a Camila começou a ver esse talento em mim e foi assim que eu vim parar no Ministério Infantil. E aí ela precisou se ausentar, né, do Ministério Infantil por conta do trabalho dela. E a pastora me fez o convite para eu tomar conta do ministério. E eu digo para vocês que tem me abençoado bastante, né? Porque as pessoas elas não conseguem enxergar como é que você é abençoado através daquele ministério, porque as crianças elas têm um coração puro, né? Sim. A gente sabe que as crianças elas são a menina dos olhos de ouro do Senhor, né? Então eu sempre falo, sempre que eu pregava com elas no culto, eu sempre falava assim, olha, vocês sabiam que vocês têm uma moral muito, mas muito grande com o Senhor? Aí, como assim, tia? Eu falei, como assim? A tua oração lá para o Senhor chega mais rápido que a minha. Como assim, tia? Eles ficavam, né? Que eu começava o estudo assim, né? Fazendo com que eles começassem a pensar um pouquinho, ter curiosidade, em aprender um pouco mais. E eu começava, o meu slogan nas minhas pregações com eles eram assim. Era sempre, né? E aí eles falavam, como assim chega mais rápido? Eu falei, não, porque vocês têm uma moral muito grande, o Senhor ama demais vocês. Se eu estiver aqui hoje fazendo uma oração, fazendo um pedido para o Senhor, e vocês estiverem ao lado, pode ter certeza que vocês vão ganhar de mim, porque o Senhor vai dar prioridade na oração de vocês do que na minha. Eles, é mesmo, tia? Então, era uma forma de eu pregar com eles, ensinar para eles que eles têm que elevar o pensamento deles para o Senhor, orar, né? Que eles têm uma moral muito grande.
E eu falo para eles sempre que eles têm abençoado muito as nossas vidas, não só a minha como líder, mas de todo o ministério, né? E o pessoal, a gente tem um trabalho bem árduo, assim, no sentido de ser bastante crianças, né? E o Raoni, ele faz questão de deixar isso bem claro nos cultos, que quando ele comunica que as crianças precisam comparecer no culto Kids, a igreja fica vazia, né? Então, a gente tem que começar, na verdade, eu tenho muitos planos em relação ao Ministério Infantil, muitos. A minha mente, ela viaja, né, para fazer o meu sonho, né? Eu tenho, na verdade, um desejo muito grande da gente ter o culto mesmo só Kids, né? Porque eu lembro uma vez que a Camila escreveu a gente num treinamento, e nesse treinamento a gente aprendeu, né, sobre como lidar, como pregar e tudo, aprendeu tudo sobre como lidar no culto com as crianças, culto de crianças. E essa pessoa que ministrou esse curso, ela mostrou a igreja tendo culto Kids mesmo. E aí o louvor todo eram crianças louvando, tanto nos instrumentos quanto no cantar mesmo, né? Tudo. A recepção era criança. As pessoas que estavam intercedendo, né, que a gente tem as pessoas que intercedem pela igreja, era criança, e o culto lotado. E aí eu falei, Senhor, aquilo me arrepiou na hora, né? Eu falei, Senhor, eu tenho vontade, né, de trazer isso aqui para nossa igreja, da gente chegar ao momento que vai ter o culto Kids mesmo, porque lá a gente tem o culto Kids, mas a gente não consegue ter toda aquela estrutura para fazer um culto, mas a gente tenta já implantar isso desde já, e eu tenho um sonho para o Ministério Infantil, que é a gente fazer o culto deles mesmo, sabe? As crianças mesmo aprenderem a pregar, conhecer mesmo a palavra, as crianças cantarem, que a gente já tem uns talentinhos aqui na igreja, que eu já venho catando alguns talentos, né, de crianças que cantam, crianças que tocam, né? E eu tenho esse desejo, sabe, de implantar isso aqui na igreja, de fazer com que a gente tenha um ministério Kids em todos os sentidos, no sentido de ter o culto deles, né, deles pescarem as alminhas deles lá, né, os coleguinhas, e eu creio que colocando nas mãos do Senhor, Ele vai me ajudar, vai ajudar a nossa equipe de instrutores, que a gente tem uma equipe muito bacana, sabe? Uma equipe que se esforça bastante, né? E eu tenho esse sonho, sabe? Da gente colocar isso aqui na igreja, de fazer o culto Kids mesmo acontecer aqui dentro da igreja, o culto deles, sabe? Para eles começarem a ter esse desejo, arder isso dentro deles, sabe? Como cristão, né? E eu viajo. Engraçado que me lembrou, ela falando, eu me lembrei de uma coisa que, assim, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Trabalhar com criança. Sim. E sem falar que você marca a vida daquela criança. Você estava falando, aí eu olhando assim, eu comecei a lembrar de professoras que eu tive quando criança. Eu cresci na Assembleia de Deus, meus pais me levavam para a escola dominical, tinha EBF e tinha a classe infantil. E eu lembro assim da irmã Penha. Irmã Penha foi minha professora. A forma como ela falava, como ela expressava Jesus para mim, aquilo me marcava. Também quem foi minha professora foi a filha do irmão Naldo, Axa. E eu olhava assim, eu via Jesus na vida dela. Eu, criança, entendendo que era a expressão do amor de Deus através daquela professora. Eu olhava assim, nossa, aqui me sentia amado, sabe? Eu chegava assim, aquela expressão, ela falando com carinho, com amor. Nossa, aquilo falava muito ao meu coração. E a palavra fica, né? A gente cantava a música da formiguinha. Formiguinha, corta a folha e carrega. Nada minha. Quando uma deixa, a outra pega. Essa. E aquilo marca, né? Ela ensinando os valores da Bíblia, sabe? Honrar pai e mãe. Cara, isso marca. Isso marca a gente. Isso fica gravado na nossa vida. E a gente leva pra vida, né? E Gisele, aproveitando essa oportunidade das pessoas conhecerem mais o Ministério Infantil, né? Sim. Se puder
faz um convite para os pais um dia, sei lá, olha, quem quiser ir acompanhar o Culto Kids, porque assim, a gente trazendo os pais para a realidade, para mostrar, às vezes a gente consegue até um incentivo extra do pai em cima do filho. Tipo assim, vai lá, filho, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Então a gente tenta, se os pais comprarem a ideia, né, pode ser que, sei lá, a entrega das crianças venha de casa já, né? Não seja um negócio automático aqui da igreja. Isso. Aí o trabalho pode ser um pouquinho mais intenso. Então, se permitir, pode fazer o convite aí. Não, já vou deixar aqui meu convite já, né? Eu peço aos pais que nos ajude nessa tarefa que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Que é uma classe assim que está sendo muito afetada hoje em dia, né? No mundo aí fora. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças realmente, porque elas são as principais vítimas aos olhos do mundo aí fora, né? A gente vê cada coisa acontecendo e assim, eu creio que o Ministério Infantil, ele tem que andar em conjunto com os pais, sabe? A gente conhece cada serzinho que vai ali para a sala. A gente sabe aquele que é comportado, aquele que não fica quieto de jeito nenhum, aquele que é questionador. A gente sabe quem é aquele que realmente conhece a palavra. Tem uns que dão show na gente, viu? Tem uns assim que eles fazem umas perguntas assim que a gente dá um 360 graus para responder para eles, mas eu quero pedir, realmente fazer um apelo aí para os pais, né, que nos ajude nessa tarefa, né, que a gente sabe que os pais, eles são exemplo dentro de casa, né, então, que sejam exemplos para os seus filhos, né, que quando eles saiam de casa para vir para cá para a igreja, que você converse com eles, né, explica o propósito deles estarem lá, né, ensinar um pouquinho isso para eles, porque a gente tem que ser uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Então a gente faz o nosso papel aqui, mas a gente também espera a contribuição dos pais, né, para ensinar para a criança, olha, aquele é o momento, é o seu momento. É o momento que você vai tirar para você fazer o seu estudo lá dentro, o seu culto lá dentro, né, de acordo com a tua idade. Então ensinar isso para eles, porque tem algumas crianças que já têm isso em mente. Mas tem umas que não, que a gente tem que estar ensinando como se fosse desde o início lá, né? Como se fosse ensinar a ler, né? E nada melhor do que a gente contar com os pais, né? Os pais, com certeza, são peças fundamentais para nos ajudar. Eu peço esse apelo para todos os pais que, sem vocês, sem a ajuda de vocês, é meio difícil. Mas que toda ajuda é sempre bem-vinda. Né? A gente está até tentando fazer umas mudanças aí, por conta que realmente as crianças estão crescendo demais, o ministério está crescendo, graças a Deus, né? E a gente tem que deixar esse ministério preparado, né? Eles são o nosso futuro aqui dentro da igreja, né? Então, a gente tem que ensinar para eles para que o ministério cresça, que vai ser através deles que vai crescer, né? A gente não pode deixar o ministério morrer jamais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, os pais são peça fundamental para nos ajudar. A gente está aceitando toda ajuda, é muito toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Eu tava lembrando aqui, essas crianças têm um privilégio de ter essa linha. No meu tempo, gente, mamãe me levava para a igreja. Falava assim, vamos para a igreja. Aí chegava lá, sentava no banco de madeira, duro, e sentava lá naquele banco de madeira e tinha que assistir o culto. Gente, a gente não entendia nada do culto. A gente ouvia o pastor pregando. Não acabava. E não acabava, mas uma eternidade. Eu disse, meu Deus, a gente dormia lá. Uma vez postaram o meme das crianças dormindo no banco da igreja. Gente, igualzinho eu e meus irmãos, a gente lá. Cansado, pastor. Senhor... E eu olhava assim, meu Deus, que acabe esse culto, Senhor. Acaba, pelo amor de Deus. Aí eu tava lembrando disso, as crianças têm um privilégio. Então, assim, pais, invista no ministério dos seus filhos. Isso é muito importante, porque eles são o futuro da igreja lá. Eles que vão defender, porque quando a nossa geração passar, é a geração deles que vai defender o evangelho. Não deixe tudo na mão do Espírito Santo. Faça a sua parte, né? Nós temos pessoas aqui que têm se dedicado ao ministério infantil, então ajude
Ah, meu filho tá lá, chega com a Gisele. Gisele, o que vocês precisam? Como eu posso contribuir? Eu posso dar uma oferta? Vocês estão precisando de papel? Estão precisando de alguma coisa? Exatamente. Lápis de cor? Que eu EVA. posso... EVA, isso. Tesourinha. Entendeu? Você pode ter na sua casa, você pode contribuir. E é bem-vindo, é muito bem-vindo, porque eles vão usar a didática para ensinar para o seu filho sobre Cristo Jesus. Isso vai falar sobre caráter, comportamento. Você vai vir para o culto e vai trazer seu filho para ser educado na palavra. Isso vai fazer uma diferença na sua vida. Então, veja com mais responsabilidade, veja com mais amor. Se dedique um pouquinho mais, né? Procure a Gisele e fale como eu posso ajudá-la, como eu posso servir. O Ronaldo sempre fala isso aqui, né? Sobre servir. Isso é uma forma de servir. Você chegar, tem os irmãos contribuindo lá com o tempo deles para os seus filhos e chegue lá e contribua. Como eu posso contribuir com vocês? Como eu posso ajudar? Né? Toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Quebrar esse tabu, cara. É uma coisa que eu sempre falo. O pessoal tem medo de servir. Ah, não, pô, já trabalho, já tenho minha vida, vou servir, eu não tô doido. Cara, as pessoas não vou ter tempo, né? As pessoas, assim, por incrível que pareça, ali com a gente, quando a gente vai fazer, como é que fala? Uma entrevista para quem quiser servir com a gente só fala assim, você só precisa de uma coisa, querer estar aqui e ter tempo. São duas coisas, querer estar aqui e ter tempo. Porque servir para Deus é isso, pô. Tem que ter tempo. O que tu vai dar para Deus? É tempo. Entendeu? É tempo. Aí, mas eu não tenho tempo. Se você quiser se permitir, Deus vai te dar o tempo. É isso mesmo. Ele cria o tempo. Aí já é com a gente, entendeu? É uma coisa que é bem... A gente tem que aprender a administrar esse tempo, senão ele vai dar o tempo. E às vezes não é da forma que a gente quer, né? Às vezes você fala assim, Senhor, não tenho tempo. É tão bom, te deixa desempregado pelo mês aí pra testar. Pra te ver o que é ter tempo. Aí, não, agora tu tem tempo, qual é a desculpa agora? Tem emprego. Olha, uma situação dessa aconteceu comigo, viu? E não faz muito tempo, não. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa antes de eu retornar, né, para Rivelo, e eu estava trabalhando numa empresa. E aí, toda vez, a célula perguntava, olha, se alguém quiser dar uma palavra, quiser contribuir com algo, vocês fiquem à vontade. Sempre deixou aberto, né, para a gente também se envolver um pouco mais. Até uma forma da gente descobrir novos líderes de célula. Então, geralmente, a célula faz um pouquinho essa abertura para a gente. E eu lembro que teve um dia que eu falei assim, sempre faço nas minhas orações, eu sempre falo, né, Senhor, eu quero estar mais próxima de Ti, sabe? Eu não quero ficar perdendo o meu tempo, eu já passo praticamente 8h30 trabalhando fora, aí eu venho para casa, tenho minhas atividades fora do trabalho, que é a parte de mãe e esposa, né? Tenho que chegar em casa, fazer meus afazeres de casa. E aí eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero ter mais tempo para Ti, sabe? Porque eu não estava tendo tempo para Deus, eu sentia a necessidade. E aí, quando foi na outra semana, eu fui demitida. Aconteceu isso, o Dante contou agora, eu me lembrei dessa situação. Eu fui demitida, e aí eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, falei, olha, eu fui demitida, ele... Graças a Deus. Porque agora tu vai ter tempo para cuidar mais aqui de casa e tudo. Eu falei, não. Aí eu fiquei assim, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar fora. Sempre trabalhei fora. E aí eu fiquei, e ele ficou agradecendo a Deus, porque eu estaria mais presente em casa. E eu comecei a ter tempo. Gente, eu comecei a ter tempo para pegar a Bíblia, assim, estudar ela de cabo a rabo. Sabe? E eu comecei a querer a ministrar também. E aí o irmão Galafre sempre foi aberto, graças a Deus, né? Ele tem uma mente bem tranquila e ele sempre deixou aberto. Você quer dar uma palavra hoje? Quero. E aí eu sempre ia com estudo e eles ficavam assim, nossa, a irmã Gisele hoje foi usada, né? Porque eu pedi esse tempo para Deus, sabe? E às vezes a gente faz a nossa oração, mas a gente quer outra coisa, né? Eu até contei um testemunho sobre um estudo que a gente fez também na célula, e aí eu contei um testemunho sobre o que aconteceu comigo. Eu contei para eles, eu falei, aconteceu uma situação comigo
que eu entendi que naquele momento Deus agiu, né? Por quê? Surgiu uma vaga para trabalhar no RH da Vale. Vocês sabem que a Vale é uma empresa muito boa, né? E apareceu essa vaga na Vale e eu me inscrevi. Só que eu me inscrevi por escrever, né? Não tinha aquela esperança de ser chamada e tudo, mas me inscrevi por escrever. Vou me inscrever aqui, bora ver se eu vou conseguir. E eu fui chamada para a entrevista. E aí, quando eu fui chamada, eu não acreditei, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu fui chamada e tudo, já comecei a ficar nervosa. E qual foi o meu primeiro comportamento? Foi fazer a minha oração com Deus, né? E aí eu contei para eles, eu fechei os meus olhos no quarto e falei, Senhor, se essa vaga tiver que ser minha, ela vai ser. Eu estou entregando para Ti essa situação aqui, para o Senhor tomar conta. Então, se tiver que ser minha essa vaga, ela vai ser. Se não tiver, eu vou entender, Senhor. Está nas Tuas mãos. Entreguei ali para Deus. Essa foi a minha oração. Tá. Participei de todo o processo, fiz todas as etapas, fui até a etapa final, já fui, né, cada dia mais ficando mais nervosa, porque eu cheguei à etapa final. E chegou no final, qual foi o resultado? Não fui chamada, né? E aí eu lembro que quando entraram em contato comigo, falaram, olha, você foi muito bem, a gente vai manter o teu cadastro aqui no nosso banco de dados e tudo mais, a gente optou por um outro candidato, tá? Me despachou, né? E eu fiquei, gente, de verdade, eu me ajoelhei na minha cama e eu comecei a chorar muito. Gente, eu chorei demais. Sabe aquele choro de soluçar? E aí eu chorei bastante. E eu fiquei pensando assim, Senhor, era uma vaga muito boa para mim, era para trabalhar em Belém, né? Trabalhava 2 dias 2 dias presencial, o resto todo home office. O salário era acima de R$10.000, que é o salário que, né, todo mundo gostaria de ganhar bem, né? E o que mais me atraiu também é que eu poderia dar o plano de saúde para os meus pais, que hoje a gente sabe que é meio difícil, né? Nem todas as empresas aceitam. Geralmente é só o esposo e os filhos. E eu achava que aquela vaga era top, aquela vaga era para mim. E eu chorei muito nesse dia. Estava sozinha em casa, os meninos estavam para a escola e eu já não estava trabalhando. Eu chorei demais. E aí, quando ele chegou do trabalho, ele olhou para o meu rosto e disse assim, o que foi que aconteceu? Tu estava chorando? Eu falei, comecei a chorar, continuei chorando. Eu ainda estou. Eu tava só te esperando aqui para continuar. Gente, eu chorei demais nesse dia. E por quê? Porque eu achava que aquela vaga era para mim. Teria que ser para mim. Mas eu esqueci que eu tinha feito uma oração no início. Qual foi a minha oração? Foi entregar para o Senhor. Então, ao meu ver, na minha visão, eu achava que aquela vaga era boa para mim. Que aquilo seria uma bênção na minha vida. Mas será que Deus não viu aquilo como uma maldição? Tu vai ter um emprego top, mas você vai ganhar muito. Isso pode te afastar dos caminhos do Senhor. Isso pode fazer com que você... Eu não sei o que Deus viu lá na frente. Mas depois eu entendi que foi um livramento, né? Por quê? Porque eu tinha esquecido da minha oração inicial. Qual foi a minha oração inicial? Foi entregar para Ele. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que confiar, né? E naquele momento eu não entendi. Quando eu chorei muito, muito, muito demais, e depois eu entendi. E hoje em dia a gente tem essa mania, né? Eu tinha muito isso comigo. Graças a Deus o Espírito Santo tem me tratado bastante. Mas antes, eu me colocava numa posição de, Senhor, porque eu sou uma boa esposa, porque eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha. E me colocava numa posição de me elogiar, de colocar eu lá em cima. Por que eu não sou abençoada com isso? Por que eu não recebo bênção disso, daquilo, né? Sempre me questionava. Questionava Deus, na verdade, por isso. E não é esse posicionamento que a gente tem que ter. Nosso posicionamento é confiar, né? Deus, ele não me deu aquela bênção por algum motivo. Porque a gente pode achar que aquilo é uma bênção para mim, mas pode ser uma perdição, né? Que ele pode estar enxergando algo lá na frente que a gente não consegue enxergar. E aí, a partir dali, eu entendi.
sabe? Eu entendi, pedi muito perdão. Teve um dia que eu chorei em casa, de joelhos, pedindo perdão para Deus por ter questionado Deus, sabe? De não ter entendido, né? Que a minha oração inicial foi entregar nas mãos dele, sabe? E eu fiquei imaginando assim, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu entreguei em tuas mãos, que eu sei que o Senhor está fazendo o teu querer na minha vida, sabe? E pode estar acontecendo algo lá na frente que o Senhor não está entendendo. Eu não estou entendendo, mas o Senhor está, sabe? E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu fiquei pensando assim, que quando a gente ora, a gente tem que orar e entender no final. E esse testemunho que eu contei para vocês foi o que me tratou, sabe? De não questionar Deus e entender o propósito dele. Porque muitas das vezes a gente acha que aquilo vai ser bênção na nossa vida. Mas Deus, ele está vendo muito além. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, né? E esse testemunho, ele ficou muito comigo. E é algo que eu sempre tenho compartilhado, até em casa mesmo. Eu falo, lembra naquele dia? Eu falo para os meus filhos, olha que eu tava... Pois é, porque eu não confiei, entendeu? A minha oração para Deus, então eu sempre vou ensinando em cima dos meus testemunhos, né? E isso me marcou, sabe? Essa situação que eu passei me marcou, me tratou, né? Me fez entender que a partir do momento que você tem um Deus, você tem que confiar, né? Que ele vai providenciar tudo. Aquilo foi providência de Deus. O que ele estava me livrando ali, não sei. Mas eu sinto que foi livramento, sabe? E eu queria compartilhar esse momento com vocês, porque foi algo que marcou, sabe? E é algo que eu tento trabalhar em cima desse testemunho que eu tive, trabalhar com as nossas crianças, sabe? Tentar mostrar para eles que o primeiro momento, a nossa primeira reação quando a gente vai fazer algo é apresentar para o Senhor, né? Que Ele sabe de todas as coisas, né? E que os pais consigam também, né, nos ajudar nessa parte, tá pregando para os filhos, sabe, ensinando, para que eles também compartilham com a gente. A gente precisa ouvir testemunho deles, sabe? Sim. Que eu acho tão bonito. Eu já escutei, assim, uns 2 testemunhos de crianças, veio conversar comigo, veio falar, e eu fiquei assim, naquele momento meu olho começou, né, encher de lágrima aqui, né? E ficou enchendo de lágrima e eu tentando me controlar, porque nesse momento, é por isso que eu acho que eu estou na área de RH, porque aí eu aprendi a me controlar bastante mesmo. E eu ficava assim, escutando ele e os olhos tentando querer chorar com aquela situação, sabe? Mas aí eu respirava e eu tentava sempre levar meu pensamento para o Senhor. Senhor, me ajuda a sair dessa situação aqui, né? Me ajuda, porque só o Senhor. Né? E eu já me vi em 2 situações bem difíceis, crianças me procurarem, né? E sei lá, se abrir de algo que aconteceu na escola, que às vezes tem medo de falar em casa e tudo mais. E aí eu fiquei, meu Deus, aí o Senhor ele tem me ajudado bastante. Eu sempre falo, o meu slogan, né, que Deus ele me ama demais. Ele tem me ajudado muito em muitas coisas. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? E eu queria passar isso para as nossas crianças, que Deus, ele ama a gente de tal forma, e eu sempre conto, sabe? Porque agora eu passei por uma outra classe, a classe dos menorzinhos. Foi meu primeiro momento com eles, só tive um momento com eles, mas eu trabalhava mais com os maiores, que era de 7 anos até 10 anos. Então, eu tinha, assim, são trabalhares diferentes, são formas diferentes de trabalhar. E aí eu tenho que me adaptar numa nova classe, né? Tá sendo um desafio muito bom, até porque as crianças são extremamente inteligentes. Eles te colocam assim numa situação que você tem que conhecer mesmo a palavra, senão, né? Mas assim, esse momento, essa situação que aconteceu foi nas crianças maiores, sabe? E a gente tenta abraçar eles, sabe? E eles às vezes eles me olham assim, eu falo, tu tá precisando de um abraço, né? E aí vai lá e abraça, sabe? Então, é tudo assim a gente perceber, sabe? Como é que as crianças se comportam, ver o que elas estão precisando. Porque às vezes os pais eles não conseguem perceber. Tem muitos pais que não dão a verdadeira importância, sabe? E isso é importante.
sabe? Eu acredito que a maioria aqui na igreja dá importância para os seus filhos. São poucos, assim, que se distraem um pouco, sabe? Mas a gente vê que a maioria, eles, sabe, tem um alicerce em casa bacana, sabe? Que nos ajuda. E a gente conta com esses pais, né? Para continuar nos ajudando, porque é um ministério que vai crescer muito. E a gente precisa manter essas crianças, precisa ensinar o verdadeiro evangelho para elas. Né, que eu até falei para as meninas, eu vou pregar aqui na porta da igreja que você é amado por Jesus, Jesus te ama demais. Minha frase. E é isso, mano. Que eu queria compartilhar com vocês esse testemunho que aconteceu comigo e que me ajudou bastante, sabe? Eu tenho me tornado uma cristã melhor, sabe? Eu tenho entendido melhor o que Deus tem na minha vida. Que não é em vão. Às vezes a gente está passando uma situação difícil ali, né? E a gente não entende, mas Deus, ele precisa deixar você passar pelaquela situação difícil, sabe? A gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Sim. Lá na frente o Senhor vai te mostrar, né? Ele vai te ensinar algo com aquilo. E é bacana. Eu fui edificado. Rapaz. Glória a Deus. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente não conhece o testemunho da pessoa, né? E quando a gente ouve a pessoa falar, aí tu olha assim, nossa, como é fundamental esse irmão estar na minha vida, né? Sim. Como é importante ouvir isso. E isso é uma grande verdade, eu sempre falo sobre isso. Precisamos ouvir o testemunho de nossos irmãos, precisamos conhecer os nossos irmãos. E é uma forma também de a gente conquistar os pais. Isso. De tipo, poxa, é esse tipo de pessoa que cuida dos meus filhos, do meu filho durante os cultos. Isso passa uma credibilidade, entendeu? Sim. E um incentivo, é uma forma de os pais incentivarem ainda mais as crianças lá. E a maioria das pessoas que entram no ministério das crianças, dos kids, né? Eles entram por amor, né? Não tem aquele, porque não é fácil, gente, não é fácil. Eu tive uma experiência com 4 crianças, eu fiquei num aperreio, eu disse, meu Deus, Ele teve uma experiência com 4 crianças numa sala, no final tinha 5 pessoas chorando, aí tinha 4. Foi isso mesmo, eu disse, não nasci para trabalhar com criança. Então, assim, isso é uma verdade, eu volto a dizer, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por todas que fazem parte do ministério infantil, né? Não é fácil, você está lidando com a primeira geração, né? Você está ensinando o evangelho para essa primeira geração, que vai fazer sentido para elas lá na frente, vai fazer muito sentido. Sim. Né? Então, assim, é uma responsabilidade. Por favor, pais, olhem para isso com amor, olhem para esse ministério com amor, nos ajude. Teve até uma irmã que postou no grupo da igreja. Ela sentiu de Deus e ela orando e falou para a gente tomar cuidado, que ela vê algumas situações dentro da igreja, né? Porque as crianças saíam da salinha, não tinha conta. Então, o que eu falo para a igreja é nossa responsabilidade como membros da igreja, cuidar dessas crianças. Eu, particularmente, quando eu vejo uma criança fora da salinha, eu sempre procuro ver, eu conheço o pai. Aí eu fico olhando para ela, reparando onde é que ela está andando, para onde ela vai, se ela está indo à direção da porta, se tem algum irmão na porta. Eu paro para observar. Porque é algo... cuidado, isso. Né? É algo que eu gostaria que fizesse com os meus filhos. Entendeu? Entendi. Que eu gostaria que fizesse com meus filhos e que eu gostaria que fizesse comigo quando era criança. Então é nossa responsabilidade como igreja cuidar dos nossos gurizinhos, né? Eu acho que teve uma pessoa que estava no grupo, né? Nesse grupo que recebeu essa mensagem. Como eu não estou no grupo, a pessoa compartilhou comigo. Olha, colocaram isso. Olha, gente, de verdade. Quando eu li aquela mensagem, eu me vi numa situação. Eu já tive, na verdade, um relance assim. Deus falou comigo. Eu até comentei com uma das meninas. Eu falei, gente, essa noite... eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão, assim, mas foi um despertar. Eu senti que foi um despertar de Deus. Faz tempo isso, muito tempo, foi logo no início, que eu tinha acabado, eu acho que, de entrar aqui no Ministério Infantil. Eu tive a visão que entrava alguém aqui na igreja e entrava numa sala de crianças. Foi só isso que eu consegui entender, de fora. E aí, quando eu chego na igreja, que eu vejo aquele portão aberto,
Aí eu fico agoniada, porque me vem aquele pensamento. Então, quando eu li a mensagem, eu pensei logo lá atrás, né, quando o Senhor colocou aquilo na minha mente. Então, eu fico todo com aquele cuidado. Quando eu enxergo uma criança lá fora da igreja, entra para sua sala, não quer assistir o culto Kids, então vai assistir o culto com os pais lá dentro da igreja. Então, a gente já tem toda essa tratativa com eles, né? Que é uma forma de cuidar deles. Por quê? Quando eu tive essa visão, que foi logo no início que eu entrei, eu fiquei preocupada. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas crianças são vulneráveis, né? A gente sabe que o inimigo, ele vai atacar onde, né? Justamente pegar os mais frágeis, né? E aí eu fiquei com isso. Quando eu vi a mensagem, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Senhor amado, a gente tem que redobrar o nosso cuidado com eles, né? Porque tem criança que vem, não, tia, eu posso ir no banheiro sozinha. Não, né? A gente fica ali tentando ensinar. Então é importante também que os pais, né, coloquem isso na mente deles. Olha, a igreja é um local onde a gente vai para adorar, mas a gente tem que também ter zelo. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que respeitar regras, a gente tem que obedecer, né? A maioria das crianças, elas são resistentes em obedecer. A gente vê isso, sabe? É a natureza dela. É natureza. E aí eu falo sempre, olha, a obediência gera bênção. Eu sempre fico falando para eles, sabe? E é importante que os pais frisem isso com eles. Que eles têm que ser obedientes em tudo, sabe? Porque quando a gente está ali com eles, na salinha, fazendo o culto Kid com eles, a gente tem uma responsabilidade ali. Eles estão sobre a nossa responsabilidade. Então, eles também têm que fazer o papel deles como criança, de ser obedientes, né? Que a obediência tem que estar em primeiro lugar, né? Tem que aceitar as regras. Obedecer é o princípio de tudo, para que a gente consiga fluir, né, com eles. Quando eu vi essa mensagem, eu fiquei pensando, sabe, no dia que eu tive... E eu chego na igreja, eu olho aquele portão, eu quero logo fechar. Eu fico logo pensando, sabe, meu pensamento vem logo neles, e eu fico catando. Quando eu não estou na salinha, eu fico de vez em quando dando uma olhada, vou ver se não tem criança lá por fora da igreja, coloco para dentro da igreja, né? Mas eu acho que todos nós temos a responsabilidade também de estar cuidando deles, né? Porque são muitas crianças, muitas, graças a Deus, né? É tanto que esvazia a igreja quando sai pra salinha. Reflete aqui dentro. Eu me lembro que quando começa o culto, os irmãos estão chegando, não tem espaço, todo mundo tem em cadeia, pé. todo mundo em pé ali atrás. Aí quando começa o culto, que esvazia assim. Sobrando cadeira. Esvazia e os adultos tomam os lugares. Os lugares. Mas é isso mesmo. Gisele, eu queria te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Espero que quem nos assistiu tenha entendido quem é a Gisele, como é que funciona o Ministério Infantil, que apoie mais ainda esse ministério. Abrace a causa com a que gente. novos voluntários sejam levantados através Isso. Amém, eu creio. desse testemunho, momento aqui, desse né? momento. É uma coisa muito importante, que esse é o nosso principal objetivo, é trazer pessoas para que, através do testemunho, incentive novos voluntários, entendeu? Então, espero muito que pessoas sejam edificadas e que Deus plante uma sementinha do servir no coração de quem não serve. E de quem serve, servir mais ainda, que tá pouco. Se doar um pouquinho. Sempre é bom, né? Você que está assistindo e estava em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Vá servir. Exatamente. Deixa Deus usar você, né? E lá Deus vai resolver tratar com você. Deus, Muito ele obrigado. vai te dar sabedoria. É né? verdade, Exatamente. é verdade. Vai te direcionar, não se preocupe não. Meus amigos, estamos aqui finalizando mais um encontro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem nos acompanhando, nos incentivando. Sigam as nossas redes sociais que está passando aqui. Gisele, tem rede social? Tenho. Tem, tá aqui o Instagram dela, então já tá aparecendo aqui embaixo. Siga todo mundo. Também siga as redes sociais da igreja, tá? Peço que vocês interajam com a gente para a gente conseguir... Deixe o seu like,
Deixe seu recadinho lá. Exatamente. Não esqueça de botar um tema que você queira ouvir, direcionar uma pessoa ou se direcionar, né? Isso aí. É muito importante isso, né? Sim. Muito importante, porque isso aqui é feito para vocês, tá, pessoal? É isso aí. Então, Gisele, muito obrigado. Valeu. Obrigada, Deus gente. abençoe. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? E eu espero que esse trabalho de vocês flua muito, muito, muito debaixo das asas do Senhor. Amém. Tá? E que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o ministério de vocês, né? E que esse trabalho, ele nasceu no coração do Senhor e o Senhor vai usar vocês tremendamente, viu? Amém. Deixa eu dar uma desperta aqui. Aproveita, fala para as criancinhas orarem pelo nosso podcast. Né? Chega mais rápido no céu. Tem prioridade. Olha, bem pensado, viu? No Culto Kids, vamos orar pelo podcast. Não se preocupe que eu vou transmitir a mensagem para eles. Eita, glória. Bom, pessoal, é isso aí. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Um spoiler do próximo convidado. Eu não sei porque ainda não aceitou o convite, não sabemos. Aceite o convite. Olha, de toda a lista que a gente já fez o convite, o último nome que aceitou foi a Gisele. Então os próximos, até pra gente é novidade. Eu não sei, porque a nossa produção já entrou em contato com as pessoas e até então não tivemos retorno. Não tenha medo, gente. Não se preocupe, não. É de boa, tranquilo. Não foi de boa, Gisele? Ixi, passa rápido que tu olha assim, meu Deus do céu, tem que acabar. É isso. Foi, acabou. Poxa. Valeu, pessoal. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.